Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma make marronzinha com um pouquinho de cintilância e um batom roxinho, tá? Então, primeiro, inicia com a pele limpa, né? Agora eu tô hidratando, então eu coloco uma gotinha em cada parte do rosto e espalha com o dedo anelar e o dedo do meio. Depois de espalhado, eu levo o que sobrou no dedo para o pescoço. Agora eu vou hidratar a área dos olhos, porque essa região ela precisa muito de hidratação, pois ela não se auto-hidrata. Então eu coloco uma gotinha de cada lado e espalho com o dedo anelar, usando batidinhas, e levo até a parte superior dos olhos. Espera secar. Isso. Depois de seco, eu vou passar um primer, certo? O que esse primer faz? Então, ele potencializa a cor da minha sombra e dá maior durabilidade à sombra. Então, eu coloco uma gotinha no dedo e aí eu espalho nos dois dedos. Essa quantidade é o suficiente para os dois olhos. E aplico na minha pálpebra móvel. Sempre com batidinhas. Agora eu vou pegar um pincel bem fofinho e vou usar o pó compacto bronze 2. Esse pó ele serve para contorno e eu vou usar ele para fazer o contorno do meu côncavo. Esfuma bastante, o segredo é esfumar bem. Peguei um espelhinho, né? Porque no celular é ruim de olhar. Isso. Deu uma sujeirinha ali, mas não tem problema, depois a gente vai limpar. Agora eu vou usar a sombra Cinnabar, ela é um pouquinho mais escura do que o bronze 2, do que o pó compacto. O que eu vou fazer com ela? Eu vou passar ela no canto externo dos olhos, para dar uma profundidade ainda maior, para ficar um pouquinho mais escuro também. De novo, esfumar bastante, né? O segredo é esfumar. Agora eu vou passar um iluminador logo abaixo da sobrancelha para ajudar no esfumado na transição entre o marrom até o próximo da sobrancelha, certo? E aí esfuma de novo. Esfuma, esfuma, esfuma bastante. O segredo é esfumar. Aí eu peguei um batom champanhe e um cobre. E aí eu fiquei em dúvida em qual dos dois eu ia passar. Por fim, eu decidi passar o cobre, para ele dar um tom mais escurinho nos olhos. Então, eu vou aplicar esse batom. Então, eu limpo bem o bastãozinho, tiro o excesso e vou aplicar na parte móvel. Aplico e depois dou batidinhas com os dedos, para esfumar também. Por que eu não esfumei com um pincel? Porque eu tenho poucos pincéis, então se eu sujar o meu pincel com batom, eu vou ter que lavar, esperar ele secar para terminar a minha maquiagem. Então eu esfumei com o dedo e eu também acho bem mais prático esfumar o batom com o dedo. Isso. Espero dar uma secadinha. Agora eu venho com uma sombrinha. Essa sombra chama Rose Gold. Eu vou pegar essa sombra e vou aplicar bem em cima do batom, para selar esse batom. Ela é bem cintilante. Dá um brilho lindo. Essa sombra também dá para usar como iluminador. Agora eu peguei um pouquinho mais do marrom e dei mais uma esfumadinha para a transição de uma sombra para outra. Agora eu tô limpando a sujeirinha que caiu, né, nos olhos, ali onde passou o excesso de sombra, com um paninho e hidratante, tá? É o mesmo hidratante que eu passei no rosto. Agora eu vou fazer sobrancelha, vou usar a sombrinha expresso, faço o contorno da sobrancelha, né, e pinto com um pincel chanfrado. A diferença que dá é bem grande. Bom, agora com a sobrancelha pronta, agora eu vou para a base.
Essa base que eu tô usando é da linha antiga, Bege 4, a Mary Kay agora tá com uma linha nova. E vou usar com o pincel novo, tá? A minha dúvida era se eu usava o pincel novo ou a esponjinha. Qual que é a diferença de uma para outra? A esponjinha, ela dá um acabamento leve na pele, mas eu queria um acabamento pá. Então eu peguei o novo pincelzinho. Então eu aplico gotinhas de base por todo o rosto. Esse novo pincel da Mary Kay, ele dá acabamento alto, tá? Então cobertura alta. Aí com ele eu espalho por todo o rosto. Ele é bem macio, mas as cerdas são bem próximas umas das outras, então ele acaba se tornando um pincel bem firme, porém bem macio. Passo por todo o rosto, espalho, sempre de dentro para fora, e depois a sujeirinha do pincel eu termino e levo pro pescoço. Só que o meu pincel ficou limpinho, saiu toda a base do pincel. Agora eu vou fazer o contorno com aquele mesmo pó bronze 2 que eu fiz a profundidade da minha sombra. Então eu pego o pincel, tiro o excesso e aplico primeiro bem na cavidade assim da bochecha. Chupa o lábio, né? E aí aplica naquele lugar, naquele local, e depois esfuma. Agora eu apertei o pincel para fazer o contorno do meu nariz. Então com o pincel apertadinho eu passo bem próximo do ossinho do nariz para fazer o contorno do nariz. Fiz o contorno da testa também, agora eu vou passar um blush. Esse meu blush é o Shy Blush, ele tem um pouquinho de cintilância rosinha. Ele tem uma cintilância dourada. Então ele já dá uma iluminada. Depois eu venho com o iluminador com o dedo, aplico primeiro em cima da maçã do rosto, depois eu fricciono. Quando você fricciona, ele dá o brilho. Aí eu passo em cima do ossinho do nariz e no arco do cupido. No arco do cupido ele dá um volume maior para os lábios. Agora eu vou pegar um pincel mais firminho, um pincel de esfumar, e vou fazer a parte de baixo dos meus olhos. Então vou usar a sombra Cinnabar, que é aquela um marrom um pouquinho mais escuro. E vou começar do canto externo para dentro. E esfuma. O segredo é esfumar, 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 esfumar. Esfuma por toda a parte de baixo dos olhos. Agora eu vou pegar o preto para fazer o cantinho, para dar um maior visual. Porque os meus cílios inferior são bem fininhos. Então eu gosto de passar o preto ali para dar um ar de aumentar os olhos. Agora, máscara para cílios. Então, máscara, 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 várias camadas. Pode passar sem medo, bastante camada, até porque eu não vou colocar cílios postiços. Mais uma camada. Agora eu peguei uma outra máscara para cílios que ela tem o aplicador um pouquinho menor. Aí eu aplico na parte de baixo, porque os meus fiozinhos de baixo são bem pequenininhos. Agora vamos pro batom. Tava em dúvida em qual batom eu ia usar, mas aí decidi vou passar um roxinho. Então primeiro eu contorno os meus lábios de cima e o de baixo. Então passo todo o contorno primeiro, bem com calma. O batom líquido ele tem um pouquinho mais de dificuldade de passar, né? Então primeiro você tem que contornar os lábios e depois preencher e completar onde falta. Agora vamos soltar o cabelo e ficar linda, né? Produção. Coloquei um anel, troquei um brinco, coloquei um brincão. Me senti poderosa, linda. Beijo, até!